Há um método específico que se deveria seguir ao orar? Será que a gente sabe como orar da forma correta? Oi, gente, sejam muito bem-vindos mais uma vez ou pela primeira vez. É um prazer ter você aqui. E estamos já no quarto episódio dessa série sobre oração e, como sempre, se você não viu, eu vou deixar os links disponíveis para você ir lá conferir. E não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar, enfim. Essa é uma parte muito importante. Mas sem enrolação, já pega o seu café e vamos embora. A gente já começou a desenvolver esse raciocínio quando a gente abordou o texto de João 15:7. E aí, se você não viu, eu vou deixar o link para você ficar a par desse assunto. Lá a gente começou a perceber que a oração que é atendida é a oração que é feita por aqueles que permanecem em Cristo e a palavra de Cristo permanece nelas. A partir daí, a gente começa a presumir que há uma oração ideal. E essa oração ideal é a que é feita segundo a vontade de Deus. E a pergunta que surge a partir daí é: então, como orar segundo a vontade de Deus? Vamos ler a palavra? Romanos 8, 26 e 27 vai dizer assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Nesse trecho que a gente leu de Romanos, no capítulo 8, Paulo está falando sobre a glória futura, sobre como as nossas provações presentes não podem ser comparadas à glória que há de ser revelada. E nos versículos seguintes ele vai falar sobre como a natureza ela aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus, e que nós, apesar de termos o Espírito como antecipação da glória, nós igualmente aguardamos com expectativa. Mas eu quero que você preste atenção nesse fato de que temos o Espírito em nós como antecipação dessa glória. O que nos leva a pensar no que ter o Espírito em nós vai representar, de acordo com o que a gente leu em Romanos 8, 26 e 27. Então, no versículo 26, o que é que o Espírito faz em nós? E o próprio texto responde dizendo que ele nos ajuda em nossa fraqueza. E por que ele nos ajuda? Porque não sabemos orar como convém. E como ele nos ajuda? Intercedendo por nós. Eu gosto muito do que Paulo fala lá em 1 Coríntios 2 e 10 ao 12, que ele vai falar sobre a função do Espírito em nos trazer aquilo que está no coração de Deus. A vontade de Deus é revelada ao Espírito, porque quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? E como nós temos o Espírito como uma antecipação dessa glória, é por meio disso que nós nos tornamos cientes de qual é a vontade de Deus, porque Ele mesmo se encarrega de nos comunicar. Vamos ler a palavra de novo? O versículo 12 de 1 Coríntios 2 vai dizer assim: e nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, a partir disso, a gente conclui que a única maneira de se orar segundo a vontade de Deus é através do Espírito de Deus. Nosso trabalho, então, é se juntar a Ele e fazer o que Ele já está fazendo, porque lembra que Ele já está intercedendo por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Então, a única maneira de se orar segundo a vontade de Deus é entendendo a sua limitação de que você realmente não sabe orar como convém, e para isso você tem o Espírito Santo, e começar a depender dele para isso. É começar a contar com o apoio dele e humildemente pedir para que ele aumente a nossa consciência do que Deus já está fazendo. Ele nos foi dado para isso, para que nós tomássemos consciência daquilo que o Senhor tem preparado. Se você ler todo o capítulo de 1 Coríntios 2, você vai perceber que ele está falando daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que estão nele e que nem olho viu, nem ouvido ouviu, mas está disponíveis para aqueles a quem o Espírito revela. E o mais maravilhoso é que ele conclui o pensamento dele do capítulo 2 perguntando: quem conhece os pensamentos do Senhor e quem sabe o suficiente para instruí-lo? E ele responde: mas nós temos a mente de Cristo. Através do Espírito nós temos essa possibilidade de conhecer aquilo que está oculto aos olhos da maioria. É através do Espírito Santo que a gente tem acesso a essa dimensão de conhecimento da vontade de Deus. E a consequência de se orar segundo a vontade de Deus através do Espírito está no versículo seguinte, Romanos 8, 28. Vamos ler a palavra de novo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com seu propósito. Na maioria das vezes a gente ouve esse versículo isolado,
e a gente perde muito do que ele quer dizer. Mas depois de entender que é o Espírito que está em nós e que ele intercede por nós segundo a vontade de Deus, a gente chega a esse entendimento do versículo 28, que é entender que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Porque depois que você começa a orar segundo o Espírito e a tomar consciência dos pensamentos dele, você percebe que todas as coisas vão convergir para o propósito dele. Então você não olha para as situações ruins como sendo o seu fim, como sendo um castigo, mas sim um meio que o Senhor está usando para produzir o bem para você. Mas você só vai perceber isso a partir do momento que você se dá conta do trabalho que o Espírito Santo já está fazendo em você, orando segundo a vontade de Deus. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.